Olá pessoal, Gláucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre como ter uma mente livre e eu gostaria de compartilhar e de fazer essa reflexão com vocês utilizando como base os ensinamentos do Krishnamurti, do Joel Goldsmith e do Jung. E eu também gostaria de colocar para vocês por que eu estou escolhendo essas três pessoas ou esses três autores como base para a gente poder fazer a nossa reflexão. Eu escolho esses três dentro de tantos outros autores, pesquisadores, cientistas, espiritualistas, de tanto aí que eu já estudei e ainda venho estudando na minha jornada de autoconhecimento. E esses três, eles destacam algo que, pelo menos na minha visão, tá? Na minha interpretação e no meu estilo de vida, faz muito mais sentido, tá? Que eles têm em comum. E o que é isso? Todos eles, Joel, Krishnamurti e o Carl Gustav Jung, passam pelas suas experiências, pelos seus processos, e eles deixam, através dos seus livros, através dos seus ensinamentos e das suas pesquisas, digamos que empíricas, eles deixam o seguinte, que ninguém precisa de mestre, de guru, de mentor, seja o que for. Eles incentivam para que cada um de nós busque dentro de nós as respostas que nós desejamos encontrar ou pelas respostas que estamos buscando. Os três fazem isso e para mim faz muito sentido, porque eles falam isso de maneira muito clara, de maneira muito objetiva e eles incentivam isso o tempo todo. Pode ler qualquer obra do Krishnamurti, pode ler qualquer obra do Joel Goldsmith, pode ler qualquer obra do Jung. O que eles falam também é que nem eles mesmos são mestres. O que eles puderam fazer é compartilhar por meio das experiências deles um caminho. Então, por exemplo, o Jung, ele deixa em seus livros, em suas pesquisas, um método, um caminho, um direcionamento, mas sempre fortalecendo e incentivando que o que busque você por si mesmo as respostas dentro da onde? De acordo com o seu contexto. O Joel, ele faz a mesma coisa. O Krishnamurti, mesma coisa. O Krishnamurti, inclusive, ele deixa bem claro em todas as palestras que ele não é mestre, que ele não é mentor. O Jung, ele fala também, ele fala assim, eu não quero ninguém criando nada junguiano. Apesar que dentro da psicologia analítica é comum, para as pessoas também terem acesso, alguém se posicionar, eu sou um analista junguiano, ou eu sou um psicólogo, uma psicóloga junguiana. O Joel também reforça, o Joel ele fala assim, pelo amor de Deus, não vão me fundarem mais igrejas ou mais religiões através dos meus ensinamentos. Então, para mim faz muito sentido a maneira que eles incentivam a gente buscar esse nosso caminho dentro de cada um de nós. O que eles reforçam também é que a jornada, quando a gente fala uma jornada individual, não significa que nós não vamos buscar apoio, ou uma rede de apoio com outras pessoas. Não é nesse sentido. Aqui também a gente precisa exercer o nosso pensamento crítico e o nosso raciocínio, a nossa inteligência, utilizar de todas as ferramentas que nós temos. O ponto em questão é assim, que eles também falam que é incomum, tá? Entre os três. A mente, ela é o quê? Ela é condicionada. Como que a mente é condicionada? Pensa assim, toda vez que a gente tem um conceito, ou a gente conhece, vou colocar entre aspas aqui, sobre algo, sobre alguém, isso vai vir por meio do quê? Por meio de conhecimento. Só que esse conhecimento, ou talvez intelecto, se assim posso dizer, ele vai vir por meio de quê? Por meio de memórias. Onde que eu estou querendo chegar?
Por exemplo, supondo que você quer pilotar um avião, mas nesse momento você não sabe pilotar um avião. Então o que você precisa fazer? Você vai fazer um treinamento, né? Vai fazer algumas horas ali de especialização, vai também praticar, né? Então você vai ter horas teóricas, horas práticas, você se especializou, pronto, agora você consegue pilotar um avião. Toda vez que você for pilotar um avião, você tem o quê, né? Na hora que você está pilotando, são memórias daquilo que você praticou, e agora você pilota um avião. Mesma coisa como dirigir um carro, né? Quando a gente tira a carta logo no início, principalmente você que me assiste agora, se você dirige, você sabe que é assim. A gente vai lá, tem toda a parte teórica, né? Depois a gente tem a parte prática, a gente faz lá o exame e aí passa a ser uma pessoa habilitada, né? Você pode dirigir, você tem autorização para dirigir um automóvel. No começo, eu, por exemplo, logo que tirei carta, salvo engano, 2004, eu não ouvi o rádio, porque eu queria ouvir, né, ali os momentos para eu poder passar marcha. Com o tempo, isso virou automático, porque eu exercitei, eu pratiquei, aquilo virou uma memória, então eu faço aquilo de maneira automática. A nossa mente, quando diz respeito a conceitos, é a mesma coisa. A nossa mente ela está condicionada a muitos conceitos sobre tudo, né? Sobre coisas e pessoas. O fato é que os três vão falar, a gente precisa se relacionar com aquilo que se apresenta. Em que sentido? Todo mundo, né? E aqui eu me coloco aqui também, porque eu acho, pessoal, que isso é também humildade, né? Assim como os três faziam. Todo mundo está no seu processo, todo mundo está na sua jornada. Então aqui, muitas pessoas vêm nos vídeos, agradecem, né? Muitos aqui me chamam de professora, beleza, legal, mas eu não sou mestre de ninguém, né? O que eu compartilho aqui com vocês está fazendo parte da minha jornada, mas eu também estou na jornada, eu não sou maior que ninguém aqui. Entende? É isso que eles deixam para nós, né? Por meio dos conteúdos dele, porque eles também vivenciaram. Se você ler qualquer obra deles, né? Tanto de Krishnamurti, do Joel e do Carl Gustav Jung, você vai ver as experiências ali deles, né? Então, quando a gente fala de mente condicionada, nós temos memórias. Só que como a gente está numa jornada, todos nós temos problemas. É isso também que eu gostaria de enfatizar, porque todo mundo está na sua jornada, no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de descoberta e desenvolvimento pessoal e espiritual. Então muitos se colocam como superiores, né, como os donos da verdade, mas será que eles são donos da verdade? Será que todo mundo aqui não está no processo? Então essa nossa reflexão aqui, ela é do mesmo nível, tá? Ela é do mesmo patamar. Cada um dentro do seu contexto. Ninguém é melhor que ninguém. Então, normalmente, nós, enquanto seres humanos, com a nossa mente condicionada, o que é que a gente tem? Cada um de nós dentro do seu contexto. Nós temos problemas, por exemplo, financeiros, né? Problema com dinheiro, problema de relacionamento, outros com problema de saúde, né? Outros com problema relacionado à sexualidade, né? Ao sexo, enfim, percebam? O que acontece? Toda vez que a gente está de frente com um problema ou com uma crise, qual é a nossa tendência? A tendência é a gente querer resolver aquele problema, né? Como resolver aquilo? Ou a tendência também é o quê? Se afastar, né? Não querer entrar em contato com aquilo que se apresenta. Quando a gente se afasta, nós podemos compensar em outras coisas, né? Podemos compensar com comida, com bebida, com drogas, qualquer outro tipo de distração, né? Para não entrar em contato com aquilo. Então, normalmente são essas duas situações. Eu quero resolver isso que se apresenta para mim, esse problema, esse desafio, né? Isso que está acontecendo, ou eu me afasto. Todos eles vão falar assim, entre em contato com isso. Entre em contato para ver o que de fato isto é. Nós temos a tendência de querer saber como resolver o que se apresenta, mas não fazemos uma pergunta que é essencial. Ao invés de
primeiro, como resolver, não seria legal ou, digamos, lógico eu perguntar como isso apareceu? Como isso se apresentou para mim? De onde isso vem? Percebe a diferença? De onde isso vem? Ao invés de como resolver. Antes do como resolver, de onde isso está vindo? Como isso apareceu? Todos vão dizer o quê? Um condicionamento da mente. Memórias, aprendizados e, sobretudo, um outro ponto também muito incomum que os três falam. A autoridade que exercem sobre nós. Que tipo de autoridade, Gláucia? Diversas. Deixamos que religiões exerçam autoridade sobre nós. Deixamos que governos exerçam autoridade sobre nós. Deixamos que os outros exerçam autoridade sobre nós. Por que abrimos esse espaço? Por que aceitar que outro, que o outro ou algo ou alguém nos diga o que é melhor para nós? Por que esperar que alguém resolva os nossos problemas? Por que esperar que alguém diga qual é o melhor trabalho, qual é o melhor caminho que eu tenho que seguir, com quem eu devo casar, se eu devo casar ou não, se eu devo comprar uma casa ou não, se eu devo comprar um carro ou não, se eu devo entrar na faculdade ou não, e qual faculdade que eu vou fazer, se eu devo trocar. Por que a gente espera que outras pessoas exerçam a autoridade dentro de nós? Por que esperar o que um padre, um bispo, um pastor, um médium, seja quem for, diga para nós o que precisa ser feito? Por que nós não buscamos essas respostas? Como é que a gente encontra? Entrando em contato com aquilo que se apresenta. Obviamente, mais uma vez, usando todos os recursos que a gente tem, não é pra gente ir para os extremos, né? Então, agora eu não vou deixar mais que ninguém exerça nenhum tipo de autoridade sobre mim, mas cuidado, né? Então não significa que eu vou sair por aí andando pelado na rua, vou fazer o que eu quero, na hora que eu bem quero, do jeito que eu bem entender. Não é sobre isso que a gente está falando. Então aqui, mais uma vez, a gente tem que exercer o nosso pensamento crítico e a nossa análise e as nossas reflexões. Por quais caminhos, cada um deles nos ajuda a buscar e entrar em contato com isso? O Jung, ele vai propor a análise, por isso que a psicologia que ele cria se chama psicologia analítica. Então Jung vai propor uma análise por meio dos sonhos, por meio dos arquétipos, por meio da imaginação ativa. O Joel, ele vai focar o quê? Meditação, sugestões, O Jung deixa a meditação, a imaginação ativa, a análise dos sonhos, os arquétipos, a expressão pela arte, pela dança. O Joel deixa como sugestão a meditação. E o Krishnamurti, o que ele vai deixar? A própria reflexão. Ele fala, a gente tem que fazer reflexões sobre tudo aquilo que está sendo apresentado para nós. Ora, e se a gente começa a descobrir que tudo que falaram para a gente, se a gente descobre que não é aquilo? Vamos pegar um exemplo para ficar claro, para a gente poder entender. As questões, ou a autoridade religiosa. Então, cada religião ali, dentro do seu contexto, vai ter ali um caminho, uma forma de abordar, a questão de salvação, de libertação, etc, etc, etc. E se, de repente, você descobre que tudo que está sendo falado por essas religiões não é uma verdade? E se você descobre que é uma verdade? Entende? Em ambos os casos, quem é que vai poder descobrir? Quem é que vai poder encontrar a resposta? Se não for você mesmo ou você mesmo. Estão conseguindo entender o quanto que é profundo o que eles ensinam? Inclusive, aqui no canal tem vídeos do Krishnamurti, reflexões também.
tem vídeos e audiobooks do Joel Goldsmith, reflexões também. Tem vídeos do Jung e reflexões também. Eu sugiro fortemente que você passe aqui pelo canal, nas playlists, veja, assista os vídeos e se aprofunde um pouquinho mais. Então, toda vez, né, para a gente poder ter uma mente livre, sobretudo, a gente precisa se relacionar com aquilo que se apresenta. Porque na maioria das vezes, a gente está definindo algo ou alguém por meio de memórias, por meio de uma autoridade que em algum momento exerceram sobre nós, e a partir deste ponto, a gente repete. E se não for isso? E se for diferente? Faz sentido? Então, para a gente ter uma mente livre, a gente, sobretudo, precisa começar a praticar aos poucos, se libertando dos condicionamentos. A nossa mente, ela é condicionada, e ela é condicionada por meio das memórias, por meio dos nossos aprendizados, e a gente tem que começar a desconstruir isso daí. Mesmo diante de uma situação, um problema, um desafio, por mais doloroso que seja, entre em contato com isso, para ver o que isso está querendo talvez mostrar para você. O Joel, ele vai dizer que, ele vai falar assim, é ilusão. Mas por que ele fala que é ilusão? Quando ele fala que é ilusão, não necessariamente que não exista, mas não é um condicionamento da mente. A mente cria aquela situação, a mente cria aquele cenário, né? E aquilo se torna real na vida da pessoa ou das pessoas. O Jung, ele vai trazer a questão do quê? Do inconsciente coletivo. E o Krishnamurti, na mesma linha. Ele vai falar, olha, a autoridade, seja social, governamental, cultural, religiosa, que os outros exercem sobre nós, nos colocam em situação de aprisionamento. Ou seja, a nossa mente está condicionada. Então, toda vez que você estiver enfrentando um problema, um desafio, uma situação, ou quando você estiver em busca de alguma resposta, entre em contato com aquilo. Entre em contato com aquilo. Veja, sinta, perceba como aquilo se apresenta para você e dentro do seu contexto. A gente só consegue ter uma mente livre quando a gente consegue sair dos condicionamentos da própria mente. Tá certo? Espero que eu tenha conseguido ser clara e objetiva com esse vídeo. Espero que de alguma maneira isso tenha colaborado aí na sua jornada de autoconhecimento. E se você gostou, eu vou pedir para que você curta, comente, compartilhe, né? Clica na setinha aí para compartilhar, copia esse link aí, ó, manda para os seus amigos no WhatsApp, chama mais pessoas para assistir esse conteúdo. Para você que deseja agendar a sessão de Mahalila comigo, todos os meus contatos estão aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo. Você também, para apoiar aqui o canal e também para estudar mais, né? Para entrar aí e aprofundar na sua jornada de autoconhecimento, você também pode se tornar um membro aqui do canal. E se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui e ainda não é inscrito, faça a sua inscrição também e clique no sininho aí de notificação, assim toda vez que eu subir um novo conteúdo aqui, YouTube vai te notificar e aí você assiste no horário que é mais adequado para você, tá certo? Um beijo, um grande abraço também e a gente se vê no nosso próximo vídeo.